Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui na live do nosso evento didascálico do campus IFSC São José. Sou Ana Paula, estarei aqui com vocês nessa atividade e a gente agradece muito já a participação de todos e todas. Aqui comigo também está a professora Sandra, que também faz parte da coordenação do projeto, e ela vai nos passar um pouquinho as informações do que é o projeto didascálico. Então, boa noite para todo mundo. É com muita felicidade que, nesse momento de total imersão nos meios digitais, nós conseguimos implementar um projeto pensado inicialmente para uma situação comum de campus presencial. Tá? O Didascálico, ele é um projeto que acontece em todos os campos do IFSC no estado. Nós somos 22 campos. O campus São José captou o edital. Inicialmente, o edital ficou suspenso pela questão da pandemia, e depois veio a possibilidade de oferecer ele no formato digital. Aí eu chamei meus companheiros de projeto, a Ana Paula e o professor Alexandre, e a gente decidiu que seria possível, um desafio, mas possível. Nós também contamos com uma equipe de 6 bolsistas, né? É a Amanda, o Andres, a Emily, o João, a Micaele e o Wilkin. O projeto didascálico, ele visa fomentar as questões de cultura, atividades, eventos de cultura, das mais diferentes formas que possam ser pensadas. Nós, nesse evento, nós temos alguns eixos, né? Nós definimos, enquanto grupo, o que nós iríamos fazer. Então, ele é um projeto que nasce muito de uma conversa com os discentes, com esses 6 bolsistas, tá? Ele não é um evento pensado por professores, nós docentes, não. Ele é um evento de muitas mãos e muitos corações, para, com muito empenho e carinho, poder estar vivendo esse momento. Eu agradeço imensamente a minha equipe por isso poder estar acontecendo. Bom, então, o que vai acontecer nessa semana? Hoje a gente tem a live com o professor Fábio. Nós já temos um podcast divulgado no Spotify da Rádio IFSC São José. Esse podcast está falando sobre saúde mental na pandemia. Os nossos alunos tiveram uma conversa com a nossa pedagoga e psicóloga do campus do IFSC São José, a pedagoga Fernanda Dias, e ela fez uma conversa super legal sobre como é que está a nossa saúde mental nesse período tão difícil. Está já lá online no Spotify, é só acessar a rádio do IFSC Campus São José. Além disso, amanhã, no Instagram do Campus também São José, nós teremos uma conversa com a professora Fabi Marchetti, que ela é consultora e especialista sobre a questão de imagem. Ela vai conversar conosco para tirar nossas dúvidas de como a gente se colocar nas redes sociais, em especial no Instagram. Além disso, já está nas nossas redes, no Facebook e no Instagram do Campus São José, a possibilidade de a gente construir um poema por esse período que a gente está vivenciando em conjunto. Na realidade, é um poema que vai ser escrito de forma coletiva. Nós já colocamos um post inicial desse poema e a ideia é que vocês possam, lá nos comentários, acrescentar versos, acrescentar ideias de vocês, para lá no final, no domingo, a gente conseguir organizar um grande poema escrito a muitas mãos e divulgar esse resultado. Além disso, também, amanhã à noite, às 20 horas, nós teremos uma sala do GART, que é aquele jogo que dá para ser jogado online, de desenho, que vai ser aberto para 50 pessoas que se inscreverem. É só entrar também nas nossas páginas sociais, das redes sociais do campus, do IFSC, São José, e fazer a sua inscrição para jogar online, jogar discentes, docentes, servidores e a comunidade em geral. Fazer uma atividade em conjunto à distância. Além disso, também a gente vai ter sexta e segunda, divulgado no Instagram do campus, 2 vídeos dos nossos alunos do ensino médio integrado, do curso de refrigeração, o aluno Otávio Hintermann e o Gustavo Roxo, que fizeram vídeos para nós explicando como fazermos, como tirarmos uma boa foto, também para colocarmos nas nossas redes sociais. Então, a gente tem uma programação extensa, completa, fique ligado e também participe. Então,
Antes de começar o evento, eu vou fazer um agradecimento geral para toda a equipe. Eu falei de uma maneira geral no início, né, da equipe mais próxima, assim, os bolsistas, mas a gente tem que agradecer imensamente aos intérpretes. Nós temos aí o Anderson e o Everton. Everton, muito obrigada. O Vela e o Felipe pelas questões de comunicação, porque nesse momento de redes sociais, a insistência na comunicação para que ninguém perca a informação e os convites também é muito importante. Isso também está saindo nas redes oficiais e nas nossas redes particulares, né, nesse enredamento, nesse rizoma. A nossa equipe, novamente, eu vou nomear, ao professor Alexandre, a professora Ana Paula, a Amanda, o Andres, a Emily, o João, a Micaele e o Wilkin. Agradeço também a direção do campus, a equipe, de uma maneira geral, que participou, e ao nosso convidado especial hoje, o Fábio, né? E nós temos também os outros convidados, a Fernanda Dias, o Otávio, o Gustavo e a Fabi Marchetti, ok? Muito obrigada de coração, em nome da equipe. Bom, então agora é a hora da nossa live com o professor Fábio Medeiros, né, que muito gentilmente aceitou o nosso convite de estar aqui hoje com a gente conversando. O Fábio, ele é psicólogo, mestre em educação e doutorando em educação e comunicação pela UFSC. É game designer educacional, 15 anos de experiência nos diversos macroprocessos de recursos humanos. Atua com a capacitação de professores no uso de metodologias ativas e tecnologias digitais e criação de jogos educacionais, digitais e analógicos. Bem-vindo, Fábio. A gente agradece muito a tua participação. E, além de tudo, o Fábio também é nosso aluno no curso de especialização em educação ambiental. Então, uma boa noite e a gente agradece muito a tua presença aqui hoje. Obrigado, Ana Paula. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de poder estar participando aqui, de poder estar compartilhando um pouquinho aqui de uma atividade que é tão interessante, tão rica para mim, né? Tão importante quanto o uso dos jogos. Eu levo isso muito a sério, né? Os jogos, para mim, não são só uma brincadeira, e eu gosto de apontar, né, como os jogos podem ser parte integrante da vida, da nossa vida, e, né, e fazer diferença, gerar uma mudança bem significativa para os nossos processos, né? E na educação, o jogo hoje ele vem como uma possibilidade de mudança muito forte, né? Então, fico bem feliz de poder falar sobre isso, de poder apresentar aqui, então, para vocês um pouquinho do que a gente vem pesquisando, vem estudando sobre os jogos e como que eles estão se entrelaçando com o nosso cotidiano, né? E os jovens que já nasceram com os jogos digitais aí presentes na sua vida, eles já veem isso como parte do seu dia a dia, né? É natural, muito mais natural, né? O jogo está presente para eles. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, vamos ver se vai funcionar certinho. Que eu vou fazer uma apresentação, né? Vamos ver como é que vai ficar. Já coloquei aqui, aí acho que o host tem que colocar. Isso, essa aí é a minha apresentação. Eu vou falar aqui, a minha ideia é falar um pouquinho mais, um pouco só sobre cada coisa, né? Trago alguns pontos, vou tentar fazer de maneira curta, às vezes eu sou meio prolixo, eu vou tentar fazer mais rápido essa apresentação, para depois a gente poder interagir, né? Conversar com vocês, ver as perguntas que vocês têm para fazer, os comentários, e a gente poder fazer um diálogo maior lá no final, né? Depois da apresentação. Então, durante a apresentação eu vou procurar ser mais objetivo e tratar dos assuntos de uma maneira um pouco mais rápida, mas aí, à medida que vocês forem ficando interessados ou com alguma dúvida ou querendo saber um pouco mais sobre algum tema, né, é só anotar, pode lançar a pergunta aí nos comentários, tudo, que daí a gente olha para lá no final a gente poder abordar esses assuntos, tá? Essa primeira aqui, a apresentação, essa primeira página mostra o que seria uma descrição de minha como num formato de ficha de personagem, né, de um jogo, assim. Eu sou mestre de RPG de tudo que eu faço aqui, que eu vou apresentar. Acho que o mestre de RPG é o que é mais antigo.
né? Desde 1995 eu mestro RPG, Role Playing Games, jogos de interpretação de personagens, né? E sou psicólogo desde 2007, sou professor desde 2010 e game designer, eu me considero game designer mesmo desde 2016, que quando eu tive a minha primeira participação num jogo educacional, na construção de um jogo educacional lá no grupo de pesquisa EduMídia, na UFSC, né? O Game Comenius, que a gente vem criando várias versões dele, até ontem a gente estava lançando uma versão digital de um jogo de cartas do Game Comenius. Então, pensando em tudo isso que eu vou acumulando, né, de coisas que eu faço, como que eu lido com o meu trabalho, com o que eu faço, eu acabei aprendendo algumas coisas, algumas habilidades, né? Essa tela do meio ali mostra as minhas perícias, né? Aquilo que eu sei fazer, aquilo que, né, é uma habilidade especial da minha atuação. Vou mostrar um pouquinho do que é isso para vocês entenderem por que eu cheguei aqui falando sobre essas coisas, né? Como psicólogo, a gente aprende a ouvir e entender sem julgamentos, né? Uma habilidade, uma característica que eu procuro desenvolver, procuro apresentar isso, utilizar isso, né? Bastante. Eu sou um consumidor ávido de histórias, né? Eu gosto muito de histórias, sejam livros, sejam animações, sejam filmes, seja a criação de histórias, a contação de histórias. Eu consumo muito isso, né? Os jogos são mais uma forma de contação de histórias também que me cativou, né? Que eu utilizo bastante. E como mestre de RPG e como game designer, e também como professor, né, a gente constrói narrativas, né? Eu construí narrativas, personagens, mundos, isso faz parte do que eu trabalhei bastante fazendo isso como mestre de role-playing games e também como professor, que a gente precisa, né, criar um ambiente interessante para os alunos, fazer com que os alunos entendam aquele conteúdo, o contexto daquele conteúdo que está sendo trabalhado, né? Então, isso é bem importante para mim também, a característica que eu tenho, né, uma habilidade. E como professor, o prazer por aprender, né, que eu acho que todo professor precisa, né, precisa gostar de aprender, porque a gente nunca acaba os nossos estudos, a gente está sempre tendo que estudar. Eu sou aluno da especialização em educação ambiental, né, aqui no IFSC, São José. Além disso, eu faço doutorado também, eu ainda estou fazendo doutorado. Estou fazendo uma graduação online também, então assim, a gente não para de estudar nunca, gosto muito disso, né, faz parte da minha rotina diária, tá estudando um pouco sempre, assim. E a dedicação para ensinar também, né, professor, foi provado agora com a pandemia que a gente, né, se desdobra, né, para aprender várias ferramentas, várias maneiras de ensinar de forma diferente, né. E a gente usa isso de maneira muito intensa, né, na nossa vida, assim. A gente, professor, vê um filme, acontece alguma coisa e diz, isso aí eu vou poder usar na minha aula, né? Então, é isso que a gente tem esse olhar sempre quando acontece alguma coisinha, a gente puxa isso para a gente trazer para a educação. E na minha vida pessoal, né, eu sou casado, tenho 3 filhos, né, de várias idades diferentes, adoram jogos, adoram brincadeiras, e eu procuro estar presente sempre que posso. E eu sou um nerd, um geek, assim, gosto das coisas tecnológicas, gosto de histórias compridas, longas, né, grandes sagas como Senhor dos Anéis, como Harry Potter. Então, né, isso são coisas que me cativam, me interessam. Mas vamos lá, sem demorar muito. Eu vou falar aqui sobre como que os jogos, né, são um fator muito importante, muito preponderante assim, na vida dos jovens de hoje, dos adolescentes, dos jovens adultos, das crianças, né? E aí a gente vai olhar os jogos vamos olhar 4 coisas que são importantes aqui, quando a gente está falando sobre os jogos na vida dos adolescentes, né? O jogo como uma prática cultural, como uma forma de expressão, o jogo como arte,
né? A gente vai olhar também para algumas polêmicas envolvendo jogos, alguns mitos que a gente pode olhar com um pouco mais de cuidado sobre esses mitos, né? E aí os jogos também como um novo lugar de convívio, né? Assim, cada vez mais a gente utiliza o jogo como um espaço para a gente poder interagir, para a gente poder conviver com os amigos, com pessoas que têm coisas em comum, né? Então, vai olhar para isso também. E vamos olhar um pouquinho para a questão do aprendizado por meio dos jogos. Aprendizado num sentido amplo, assim, a gente vai olhar, né, como a gente pode aprender conteúdos que são escolares, de repente, mas também sobre o que a gente aprende quando a gente está jogando, né? Então, esse é um apanhado geral do que a gente vai falar hoje. Antes, né, a gente pode trazer a ideia de que os jogos, eles fazem parte da nossa cultura desde o início da civilização, né? O rapaz que eu trouxe aqui, o Johan Huizinga, ele escreveu um livro lá em 1938, chamado Homo Ludens, né, em que ele estudou, assim, 40 anos da vida dele, rapaz, né, eu falo, o cara idoso, né, estudou pra caramba e eu reduzi ele a rapaz, mas esse senhor, né, renomado, estudou muito sobre os jogos, pesquisou muito, né, e escreveu esse livro, Homo Ludens, falando sobre como o jogo e a brincadeira estão presentes na nossa vida muito antes da cultura e da civilização. Animais jogam, nossos ancestrais jogavam e brincavam, mesmo antes da gente descobrir o fogo e inventar a roda, né? E a característica que faz a gente, como ser humano, se destacar nessa questão do jogo é a gente ter a consciência de que a gente está jogando, é a gente criar essa disciplina, né, criar regras para isso, né, estabelecer espaços que façam a gente poder jogar, poder brincar naquilo, né, e a gente evolui essas coisas, a gente elevou a um patamar muito maior a ideia do que é jogo, né? E quando a gente fala jogo, não é só competição, né? Muitas vezes a gente pensa, né, quando fala de jogo, sobre uma concorrência, né, um contra o outro, quem vai ganhar, né? Mas os jogos muitas vezes são cooperativos, muitas vezes são de convivência, são de contato, não necessariamente envolvendo um lado que precisa ser vencedor e outro que não, né? Acho que isso está muito mais na nossa sociedade, né, que parece que para tudo que acontece a gente precisa definir quem é o vencedor, né? Até no direito a gente tem, no litígio não pode existir empate, né? Ou tem o lado que ganha e o lado que perde, né? E aí isso vem para o esporte de maneira muito, muito forte também, né? Então a gente precisa sempre olhar isso com um pouco de cuidado, né? Porque eu vejo como uma característica que a gente precisa desacelerar. A gente precisa pensar no jogo com o prazer do jogar de diversas formas diferentes, e não só pelo vencer, né? Até porque tem jogos que o objetivo do jogo não é vencer, tem outros objetivos aí, né? E é isso que a gente vai procurar olhar. Vamos lá, então. Então, os jogos são uma forma de expressão artística, com certeza, né? A gente mostrei aqui 3 jogos que são lindos, assim, maravilhosos, né? Quando a gente olha para eles, assim, e eles nos remetem assim, quando quem jogou, né, vai ter um saudosismo, uma nostalgia, vai lembrar disso com prazer, né? Talvez alguns de vocês conheçam aqui os jogos, né? O primeiro, Shadow of Colossus, né, que tem a paisagem, o cenário no jogo é maravilhoso, o Journey, que é a tela maior de trás também, né, e o Kami, que é um jogo em que a gente usa a arte a gente tem que aprender a pintar, a fazer os movimentos da pintura do estilo japonês lá, para conseguir progredir no jogo, né, aprendendo a pintar que a gente consegue construir um mundo dentro do Kami e seguir adiante, né. Mas eu queria eu trouxe isso para mostrar assim, como o jogo pode ser uma forma de demonstração artística muito clara, né? Só que ele é muito, muito mais do que só a sua ilustração, do que só a imagem que está ali. Essas imagens estáticas são ilustrações do jogo, né? Talvez se for
uma animação, né, ela vai mostrar um pouco mais com o movimento daí, né, mas ainda assim não é o jogo. O jogo não é nada disso, o jogo é tudo isso e mais um pouco, na verdade, né. O jogo é a interação que existe entre homem e homem, enquanto está jogando, a interação que existe entre o homem e a máquina, né, e o jogo também é a maneira como a gente... a experiência que a gente tem quando a gente está jogando. Né? Essa experiência eu acho que é o principal quando a gente olha para o jogo. Né? Então a estética do jogo, ela deve incluir tudo isso, todos esses olhares. Né? O olhar pela arte, o olhar pela interação que a gente tem ali naquele momento. Então não dá para dizer que o jogo é uma caixinha, o jogo é aquela peça, o jogo é aquele console de videogame, não. O jogo é a experiência que a gente está tendo, né? O jogo não está na tela, o jogo está entre eu e a tela. Né? Isso é o que define a experiência que a gente está jogando, né? E vendo se o jogo é bom ou ruim. Só olhando ali o que está na tela não vai me dizer se aquele jogo é muito bom ou mesmo ou não, né? Eu preciso interagir com ele. E isso é o que faz o jogo ser uma forma de expressão muito forte, né? Porque eu preciso me colocar no jogo quando eu estou jogando, né? Não dá, é diferente do cinema, por exemplo, que eu consigo até me colocar, existe essa interação, né? Mas eu não preciso necessariamente. O filme vai acontecer independente do quanto eu imergi nele, né? Agora o jogo não. O jogo depende da nossa interação. Né? E aí essa interação, a gente faz isso por vários motivos, né? A Nicole Lazzaro é uma italiana que falou sobre formas diferentes da gente se divertir enquanto a gente está jogando. Por quê que a gente joga? Que diversão é essa? Né? Porque a gente fala, é divertido. Mas é uma maneira muito rasa de falar que a gente está gostando de jogar. Né? Porque existe aquela diversão que a pessoa está com sangue nos olhos, assim, está com fúria. Né? Se fosse só pela diversão de achar legal, divertido, ninguém jogava LOL, né? Por exemplo, porque não é isso o interessante ali, né? É essa coisa de ter um grande desafio, muitas habilidades, né? A sensação de realização, tudo isso nos motiva a querer jogar com o que a Nicole Lazzaro chama de hard fun, a diversão dura, né? Aquela que é assim, a gente com sangue nos olhos querendo vencer, querendo conquistar aquilo que a gente está procurando, né? A easy fun, que é essa que a gente geralmente chama de fácil, né, a divertida, né, que é a gente olhar para as coisas de maneira mais leve, né, mais solta, a gente jogar pela expectativa que a gente tem e pelo deslumbramento com aquilo que a gente está vendo, né, jogos muito bonitos, né, que a gente olha e se deleita com aquilo que está acontecendo, né? Ou com as interações que são engraçadas, né, naquele momento, a fantasia que acontece dentro daquele jogo, né? Tudo isso seria uma demonstração do que é a easy fun, né? A serious fun, que daí é o olhar para o jogo como uma maneira de eu conseguir alguma coisa no mundo real, né? Uma habilidade no mundo real, desenvolver, né? Eu vou jogar para emagrecer, eu vou jogar para desenvolver algum aprendizado, né? Eu vou jogar com um propósito, né? Com uma vontade para isso. E tem a people fun, que é a diversão porque tu tá junto com as pessoas, né? Tu tá ali pelo convívio, pelo contato, pela interação com o colega, com os amigos, né? No LoL seria geralmente a pessoa que joga de suporte, né? Que é a pessoa que tá ali sempre junto com alguém, né? Ajudando, querendo colaborar. Né? Vem né? Todo mundo tá jogando, vou jogar junto também. Mais ou menos isso. E outra forma de pensar os jogos, tudo isso eu tô falando assim para vocês refletirem um pouco sobre a ação de vocês, né? Como que é quando vocês jogam, né? Para vocês se deslocar um pouquinho da posição de lá no joystick jogando, assim, né? Parar um pouquinho, assim, olhar e refletir um pouquinho sobre como que é o jogo de vocês. O que tem de interessante nesse jogo que faz vocês gostarem, né? Faz vocês se interessarem. Pode ser o que a Nicole Lazzaro falou, mas o Richard Bartle trouxe, vocês até fizeram um vídeo muito legal, a equipe ali, né, com os tipos de jogadores que o Richard Bartle criou, né, que são os jogadores que querem dominar ou os jogadores que querem só interagir, né,
ou aqueles jogadores que querem contato com jogadores, com outros jogadores, ou aqueles que querem contato com o jogo em si, com o mundo, o ambiente do jogo, né? E aí isso faz essa divisão nos quadrantes ali, né? O predador, que quer vencer os outros jogadores, o conquistador, que quer vencer, dominar o mundo, né? E assim os exploradores e os socializadores também, né? Mas se vocês, né, pensa um pouquinho sobre vocês, assim, que tipo de jogador que você é, né? Você é um conquistador, aquele cara que quer zerar todo o jogo, né, quer vencer, dominar aquele jogo, saber fazer todos os combos daquele jogo, né? Você quer jogar para conseguir vencer os teus colegas, né? Mostrar superioridade na tua habilidade no jogo, né? Que tipo de jogador que tu é? Pensa um pouquinho sobre isso, né? Como que é a diversão que tu tem quando tu tá jogando? É por estar junto com os amigos, né? Eu lembro, eu tinha até algumas desavenças em casa, né? Porque eu jogava muitas vezes pela diversão de estar jogando, né? E o meu pai não, o meu pai era jogar para ganhar, né? Se a gente entrasse na mesa ali, ele jogava sério e tinha que ser assim. E aí às vezes ninguém tava, né, achando muito legal, assim, não tava nem se divertindo, mas ele tava ganhando, então era isso que interessava. Se ele não tivesse ganhando, ele já não se divertia também, né? E eu queria mais era que todo mundo se divertisse, brincasse ali enquanto tá participando, né? E então vamos falar um pouquinho das controvérsias a respeito dos jogos, esses mitos, né? Isso, assim, o jogo agora, nessa nova era, nessa nova época, né? Ele talvez seja o grande bode expiatório para os problemas da sociedade e da cultura hoje, né? Então, a gente larga a mão de cuidar da nossa maneira de ser, da gente olhar para os nossos valores, para aquilo que nos interessa, e transfere isso para outro, né? Para uma outra ferramenta, para uma outra característica, né? Isso já foi a televisão, já foi o rock and roll, né? Já muito tempo atrás já se falava do rádio como isso, né? Então, eu acredito que muito disso seja essa questão, assim, a gente quer transferir a responsabilidade dos problemas da humanidade, da sociedade hoje, assim, para uma coisa que daí eu me livro e posso continuar fazendo tudo que eu faço hoje sem me sentir culpado por isso. Então, a violência é uma dessas, né? Existe violência nos jogos, existe violência no cinema, existe violência nas pinturas, né? E aí que se fala que quem consome essa violência vai ser violento, e estudos científicos mostram até o oposto, né? Que jogos violentos servem muitas vezes como uma válvula de escape, como um espaço para a pessoa poder praticar ali, né? Então, fazer sem muito controle aquele espaço, né? Mas não quer dizer que ele vai levar isso para a vida, né? Ele está matando monstros, né? Ele está brincando com aquela situação, vivendo uma simulação de algo que não é real, né? Isso que é importante a gente pensar quando a gente está vendo essas violências no jogo. Lógico que a gente tem que se preocupar com a questão de faixa etária, né? Tem momentos para cada um conviver com questões que são complicadas, né? Assim, a criança muito jovem não está preparada para um jogo com muita violência, né? Ela não vai conseguir entender aquilo, a gente não sabe como que ela vai lidar com isso, ela não está preparada ainda. Então, o ideal é a gente olhar essas questões de faixa etária, a gente está acompanhando, sabendo o que está sendo feito, né? Mas é importante a gente saber que não é porque a pessoa joga Call of Duty, GTA, que ela vai sair atropelando velhinhas na rua, né? Não é isso, assim. Tem a questão também que se fala que jogar causa problemas no aprendizado, né? Assim, tem gente que diz que a pessoa está jogando ali e vai fritar o cérebro, né? Nada a ver, assim, muito pelo contrário, os jogos são muitas vezes utilizados como uma ferramenta de ensino, né? O que pode causar o problema no aprendizado é a frequência com que joga, a
quantidade de tempo jogando que faz com que tu não consiga estudar para aquilo que tu precisa, né? Então, eu vejo como importante a gente prestar atenção, né, sobre a nossa rotina, né? A questão de vício num jogo, né? A questão de tá fazendo mais do que deveria, isso daí tem que ser levado em consideração se está prejudicando de alguma forma a tua rotina, o teu dia a dia, tu tá deixando de fazer coisas que são importantes, que tu precisa fazer para estar fazendo outra coisa, né? E aí isso, se está te prejudicando na tua rotina diária, aí sim é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Mas só para ter uma noção, assim, né? Antes da pandemia, no Brasil, existia uma média de uso de televisão para séries, TV, séries, filmes, TV aberta, né? Com jornal, novela. Uma pessoa adulta, em média, 6 horas por dia, antes da pandemia. Depois da pandemia, já alguns estudos que não são bem consolidados, assim, a gente precisa ver, já mais de 7 horas, né, usando televisão todos os dias, nós adultos, né? Então, o problema não é o jogo, né? O problema não é o adolescente jogando, o problema é a maneira como a gente está lidando com as nossas questões, né? A gente está conseguindo fazer essas 8 horas, tu consegue viver, fazer outras coisas, ter uma vida equilibrada, né? Ter uma vida saudável, apesar disso, ou talvez por isso, então tudo bem, né? Não é a questão da quantidade de tempo, mas sim como que tu tá lidando com isso e se isso tá te prejudicando de alguma forma. Tu ter esse olhar para isso também, né? Agora, na pandemia mesmo, talvez o jogo tenha sido um dos grandes... uma das grandes válvulas de escape, né? Pra gente conseguir respirar, conseguir se manter mais são, né? Mais saudável nesse espaço de tempo que a gente tá trancado em casa, né? Tá com dificuldade de conviver com outros, né? O jogo, muitas vezes, é esse espaço. Valores morais duvidosos, essa ideia, né, de que no jogo a gente faz uma coisa errada, né? Mas o jogo é um espaço confinado, né? Ele tem uma história ali que amarra essas características, né? E aí, lógico, a gente precisa conviver com isso, né? Sabe o que teu filho está jogando, conversa com ele sobre isso, né? Você, jovem que está jogando, né? Reflete um pouquinho sobre o que tu tá jogando, tenta pensar na história desse jogo, o que ele significa, né? E não significa que vai ser um desvio de caráter, né? Tu tá jogando o GTA tão bem que tu consegue fazer todas as coisas ali, né, erradas que tem dentro do jogo, né? Ou porque no Call of Duty tu consegue o maior número de kills, né? Não é isso. E o jogar gera isolamento social, né? Muita gente fala, a pessoa tá lá vidrada no jogo, mas geralmente isso envolve um desconhecimento muito grande sobre como que é o jogo, né? Hoje em dia, a maior parte das pessoas que estão jogando com outras pessoas também. Então, e ainda assim, mesmo aqueles jogos que são single player, né? Que tu joga sozinho, existe uma comunidade muito grande que interage por causa do jogo, né? Então, o gerar isolamento social, talvez ele esteja interagindo com outras pessoas que não seja aquela que você queria, né? Então, temos que olhar para isso também, né? Temos que ver como isso está funcionando, temos que procurar um equilíbrio, né? Mas, com certeza, essa não é uma questão relevante, né? Vamos lá. E aí os jogos lidando a respeito da saúde mental, né? Tem muitos jogos hoje, né? Cada vez mais tem se lidado com questões que são relacionadas ao nosso bem-estar físico e mental, né? A partir dos jogos, né? E tem vários exemplos disso, de como a gente consegue ver isso acontecendo, né? O primeiro jogo, a primeira imagem que tem ali, a imagem chama Death Dragon, né, o jogo. É um casal que cuida do seu filho que está no estado terminal de câncer, né? E o jogo é sobre isso, assim, sobre lidar com essa situação, né, de
perda iminente, a dificuldade de que é, né, lidar com esse momento, né, de sofrimento para a família e tal. E é um jogo intenso, bonito, né, que a gente convive, aprende bastante com isso. E eles, assim, fez um jogo independente, indie, né, mas que fez bastante sucesso. Então, muitos jogos, eu dou aula numa universidade em Brusque, e que os meus alunos, curso de jogos digitais, né, e os meus alunos já fizeram um jogo para lidar com a depressão também, né, para questões relacionadas à depressão com o personagem tendo que lidar com isso, né, mesma maneira como com esses jogos de baixo, ali, o de baixo é o Celeste, né, que é um jogo em que a menina, que é a protagonista, ela lida com essas questões o jogo todo tem um visual que vai mostrando como ela está se sentindo, né, e ela precisando lidar com isso para resolver as suas questões, e com isso tornando o mundo mais interessante, mais amigável para ela, né, e o do meio ali é o Life is Strange, né, que lida com questões bem pessoais, assim, de bullying no colégio, né, questões de depressão. Então, assim, os jogos hoje, eles têm tem uma oportunidade de mostrar como que a gente consegue conviver, né, com essas questões. São ambientes simulados em que nesse ambiente a gente consegue vivenciar essas experiências, vivenciar essas emoções, né? E aí com isso a gente vai aprendendo um pouco mais sobre como que a gente poderia lidar com isso, como que a gente se sente ao lidar com isso, porque os jogos são intensos, né? Assim como num filme, talvez até mais, dependendo do quanto imerso tu tá no jogo, né? Tu sente aquilo que está acontecendo, né? Apesar do jogo ter uma simulação ali, as nossas sensações dentro do jogo, elas conseguem trazer resultados reais no nosso corpo, né? Então a gente sente o pesar, a gente sente a felicidade, a gente pode depois, fora disso, refletir sobre como que foi, né? Pensar sobre. Então são ferramentas muito interessantes para o aprendizado, e a gente usa isso para o aprendizado, a gente aprende com isso. Os jovens, né, estão jogando, estão aprendendo dessa forma, né? Tem vários jogos que envolvem muitas questões relacionadas, vou falar mais tarde sobre trabalho em equipe e tal, né? Depois eu falo mais. Mas vamos lá. Então, aqui, o jogo é um lugar de convívio, né? É um lugar de encontro hoje. As pessoas vão jogar Gartic, né, como foi combinado, 50 pessoas jogando um jogo tipo imagem e ação, né, que tu tem que desenhar para os outros descobrirem, né, ou como Among Us, que é a versão atualizada da Cidade Dorme, né, alguns chamam de lobisomem, que tem um assassino na cidade, a gente tem que descobrir quem é, né, ali é uma nave espacial e a gente tem que descobrir quem é, e a gente joga, todo mundo joga. Candidatos a prefeito que talvez ganhem aí, tomara, jogam isso, né? Então, a gente pode ver assim como os jogos são um espaço para a gente conviver, para a gente estar junto, né? E podendo estar mais próximos, né? Compartilhando experiências com pessoas que talvez a gente não teria como, né? Pela distância física, né? Aqui eu mostrei assim vários outros jogos onde as pessoas estão se encontrando para jogar junto, para ter um contato, e é bem isso assim, né? Como tá ali, onde vai ser o rolê? O que a gente vai fazer agora, né? Qual vai ser o espaço que a gente vai usar para a gente brincar? A gente vai na pista de skate, a gente vai jogar bola, a gente vai jogar CSGO. O pessoal está se juntando para estar junto, para conviver, para interagir, para brincar junto, né? E os jogos têm essa função, né? Tem esse espaço que é muito importante que a gente entenda isso como um espaço para que os jovens possam interagir, né? Possam estar presentes, possam estar criando os seus laços de amizade, né? Lógico que a gente tem que pensar no equilíbrio, né? O equilíbrio é fundamental, assim, né? Será que ele está 12 horas por dia jogando aquele jogo, deixa de fazer outras coisas, esquece de comer, esquece de dormir,
né? E aí, isso, com certeza, é uma questão que deve ser levada em consideração daí, né? E os jogos hoje, né, não é só jovem, adolescente que joga, né? Todo mundo que joga. Vocês que estão aí, vocês já jogaram um pouquinho jogo de celular, né? Aquele da Fazenda, Candy Crush, jogos casuais, assim, né? O jogo hoje é o maior entretenimento do planeta. Ele já ganha mais, já movimenta mais dinheiro do que o cinema, né? Hoje o grande entretenimento é o jogo, né? A gente está em um momento chave para isso, tá lançando a nova geração de videogames aí, né? Vê, no ano de 2019 foram 150 bilhões, né, que foram movimentados no planeta com os jogos. Boa parte desse valor é com os jogos de celular, aquele joguinho que tu entra, né, às vezes tu nem gasta muito dinheiro nele, tu só faz a propaganda e já consegue jogar um pouquinho, né, aí se tu gostou, tu vai lá e compra o jogo por uma mixaria, baratinho às vezes, né, ou compra alguma coisa dentro do jogo, né, então essa movimentação é a maior movimentação em dinheiro dos jogos, né, 46% do que movimenta de dinheiro nos jogos para celular. Jogos mobile, né? Pode ser celular ou tablet. Os consoles, né? Vem logo depois, e os jogos para PC também, né? Então, é um mercado gigante, né? Que está crescendo muito, que é espaço para consumo e é espaço para produção, né? Então, as pessoas estão jogando e estão criando jogos, cada vez está mais fácil, né? Uma pessoa, o Minecraft que eu mostrei na anterior, né? O símbolo ali, o Minecraft foi criado numa garagem, né? Por uma pessoa, né? Lógico, ele levou muito mais tempo para fazer, é um jogo, uma exceção, né? Que deu muito certo, mas ainda assim, eu já fiz Game Jam em que crianças de 8 a 11 anos, um grupo de 4 crianças de 8 a 11 anos se juntava e num final de semana criava um jogo, mesmo sem saber, né? Nunca tinha trabalhado com programação, nunca tinha lidado com design de jogo, né? Mas jogava, né? Era uma coisa natural para eles. E eles, um final de semana, de sexta a domingo, né? Chegavam na sexta, final da tarde, no domingo até as 2 horas da tarde eles estavam com o jogo pronto. Então, é possível hoje as pessoas lidarem com isso, né, criarem jogos, né, e aí muitas vezes isso é espaço de trabalho, é um mercado que se cria, né, a gente precisa levar isso em consideração e levar isso a sério, né, a gente acha que não, mas aqui em Santa Catarina tem várias empresas que trabalham com jogos mobile e que faturam muito, né, e contratam muito, né, então a gente tem que estar de olho. Essa imagem que eu coloquei ali é uma imagem de um jogo decisivo, eu acho que não era final ainda aquele ali, mas era um jogo decisivo de League of Legends na Coreia, esse era na China, na verdade, né? Mas olha só, é um estádio lotado, né? Cheio de gente, todo mundo pagou seu ingresso para entrar ali, né? Todo mundo está assistindo, muito mais gente assistindo pela TV, né? Teve um tempo atrás, antes da pandemia, que eu fui no supermercado, né? E eu fiquei até emocionado, assim, quando eu vi na tela da televisão, que geralmente eles botam para as pessoas ver um pouquinho do jogo de futebol, quando tava ali, tava passando um jogo de LoL, de League of Legends, né? Acontece isso, né? As pessoas estão cada vez mais, tem comentaristas, tem reportagens sobre isso, tem matéria, tem aquele crítico, tem aquele cara que conhece, então olha para isso como algo positivo, né? Como algo que tem espaço, que tem lugar, né, na sociedade, porque hoje é o que todo mundo, é o que mais se faz no mundo, né? No Brasil também não é pouco, né? O Brasil é o segundo mercado da América Latina, o primeiro é o México, né? Hoje, 2019, foram
8 bilhões de dólares gastos no Brasil a respeito disso. Então, o Brasil é um mercado em ascensão, né? Tem muita coisa ainda, só 56%, né, das pessoas jogam no Brasil. Em 2018 isso era. Então tinha muito a crescer, tem ainda, né? E vem acontecendo, né? A gente precisa levar a sério. O que a gente aprende com os jogos, né? Assim, se tu tá fazendo alguma coisa, tu tá aprendendo com aquilo. Essa é a minha visão sobre isso, né? Tu sempre tá aprendendo. Talvez não seja aquilo que a gente gostaria que aprendesse, né? Mas a gente sempre tá aprendendo quando a gente tá interagindo, fazendo alguma coisa, né? Vai ser mais efetivo se a gente refletir sobre aquilo, se a gente ter um objetivo, um propósito em aprender, né? Quando a gente define, não, agora eu vou aprender sobre isso. Mas mesmo sem querer, a gente está aprendendo também, né? E a grande coisa que a gente aprende quando a gente joga são as habilidades sociais, são questões voltadas para a interação, né? Para como se relacionar. É muito mais isso que a gente aprende, né? Com certeza, com os jogos, mas ele desenvolve muito também tomada de decisão, né? Um outro ponto que é um dos mais importantes no jogo, né? O jogo precisa o tempo todo da tomada de decisão. E a gente tem o tempo todo que tomar decisões que são críticas no jogo, né? Que podem envolver coisas que são altamente relevantes, né? Então, o desenvolvimento de criatividade pela criação. Hoje tem muitos jogos que tem um modo criativo, né? Que tu faz o que tu quiser dentro do jogo, né? Que tu desenvolve aquilo. O afeto, cultura, socialização. Além disso, tem as questões de fato de desenvolver a aprendizagem mais os conteúdos acadêmicos, escolares, assim, né? A gente aprende muita coisa sobre isso, né? Que tem exemplos como jogos como Assassin's Creed, né, que são todos colocados numa época, né, cada um deles é uma época diferente, e aí tu vive naquela época, com os costumes daquela época, interage com as pessoas que estão, né, que viviam naquele momento, roupas, arquitetura, o ambiente, tudo é relacionado àquela época, né? Então tu tá convivendo ali, tu tá sabendo um pouco de como que era aquele momento, né? Não sei se, acho que vale dizer, né, que teve aquele momento quando pegou fogo na Catedral de Notre Dame, na França, né, o jogo do Assassin's Creed, que se passou na França, na Catedral de Notre Dame, ele fez todo o desenho da catedral, né, e aí esse trabalho que foi feito para o jogo foi utilizado para a reconstrução da catedral. Os jogos como Civilization, né, que mostram muito de como que vivia aquele povo naquela época, as grandes personalidades da época, quem eram, como que eles eram. O Civilization 6 tem o Dom Pedro II, né, que era uma pessoa extremamente erudita, sabia mais de 20 idiomas, era amado por todo mundo, né, assim, e ele é uma das grandes personalidades, né, do jogo. É um dos grandes líderes, né? E a gente pode olhar para isso aprendendo um pouquinho sobre isso, né? Com o Civilization. Falei dele porque é o do Brasil, né? Mas tem dezenas, né? De grandes lideranças e personalidades que viviam na época, que não eram o líder daquela nação, mas ajudaram aquela nação a se desenvolver, né? O Minecraft tem a questão da criatividade, do desenvolvimento ali dentro, tem a versão Minecraft Education, né, que tem acampamentos de Minecraft em que os professores e os alunos vão acampar por um tempo, né, e constroem mundos ali dentro do Minecraft, aprendendo sobre lógica de programação, aprendendo sobre o que a gente quiser ensinar através daquele mundo, né, pode ser questões de geografia, questões de história, questões de biologia, né. E aí tem jogos como simulação, né? Como trouxe aqui o Euro Truck Simulator como um exemplo, né? Mas tem jogos que simulam, assim, que é a mesma coisa como se tu estivesse controlando o caminhão, ou o carro de corrida, ou o avião,
né? Tu tens a sensação mesmo, tu tens os botões, tu tá dentro da cabine, né? Tu faz, se tu tiver o equipamento certo, tu sente inclusive a vibração do carro, caso ele pise vá para a areia, né? Então, assim, é muito, o jogo ensina muito, né, de como que é isso, assim. Aqueles jogos de música, né, como o Rocksmith, que tu usa guitarra para tocar de fato, né? Tu tá aprendendo a tocar guitarra brincando ali, né? Jogos com interação social, como The Sims, né? Ensinam muito desse convívio, de como que são essas motivações, como fazer a questão de, até os The Sims e o SimCity, né, se falava muito, né, na época que lançou sobre o aprendizado com ele, né. E o Angry Birds eu gosto de trazer sobre a questão da física, né, pode falar dos diferentes materiais que compõem aqui, o castelinho que tu vai tentar derrubar, né, e os diferentes habilidades dos pássaros, né? E em que lugar que tu consegue acertar para conseguir derrubar mais coisas, né? Tudo isso envolve vários conceitos de física que a gente pode trabalhar, né, um ano letivo inteiro só falando sobre isso, sobre essas características dentro do jogo Angry Birds, né? Acho que era isso, assim, de início, né, eu tinha muito mais coisa pensando, assim, mas eu acho que é legal ouvir um pouquinho de vocês. Não sei se a Ana Paula ou a Sandra vão entrar aqui para a gente conversar, ou eu leio lá direto lá. Não, peraí. Vamos entrar sim, deixa eu só tirar a tua tela. Pronto. E vamos conversando. Obrigada primeiro, né, Fábio? Bem legal. Fiquei pensando bastante coisa, assim. Eu tenho uma dificuldade, uma relação ainda difícil com os jogos. Não como jogadora, mas sendo um filho que gosta muito de jogar. Uhum. E isso me faz pensar bastante, assim. É difícil, a gente tem que lidar com a coisa dele estar fazendo uma coisa que não é o nosso costume, né? Assim, e a gente tem que aprender um pouquinho sobre como que saber o quanto que isso está influenciando ele, né? É muito importante, a gente tem que estar dentro do convívio, né? É um universo que teu filho está participando e que às vezes tu não tá sabendo o que está acontecendo, assim. E além de, como professora, também os alunos trazem bastante esses jogos que estão relacionados à história, né? E aí eles falam que eu ouvi falar no jogo, eu já sabia disso porque apareceu no jogo, essa personagem, né? Esse sujeito. Então, assim, é um mundo, devo dizer que para mim, confesso que é um mundo novo, assim. Mas eu vou abrir, então, a Sandra vai ajudar aqui a fazer a leitura das perguntas, Sandra. E aí a gente passa para o Fábio responder. Então, começar agradecendo, né, Fábio? Fiquei encantada te escutando, pensando... Antes de começar a puxar as perguntas, tá? Eu vou falar. E a gente se vê muito, assim, na relação de mãe, na relação de professora, né? Eu vou primeiro fazer as perguntas que estão ali, tem 2 perguntas ali já colocadas. O pessoal que está assistindo, então, e ainda quiser colocar, é só botar ali nos comentários do Face, que a gente está com uma equipe também fazendo filtro. Eu vou ler a primeira, então, aqui. Tem uma pergunta que eu acho que já foi respondida, da Cristiane, que ela disse, gostaria que ele repetisse o nome do jogo que é preciso desenhar, e qual a idade é recomendado. Aí o pessoal meio que já começou a comentar ali, vamos ver se é o Gartic. Tem o Gartic, que eu falei sobre desenhar, né? Que tu desenha e os outros têm que descobrir que desenho que tu tá fazendo, mas tem outros também. Eu falei do Okami, né? Que é aquele do lobo, que é uma cultura de uma mitologia, da mitologia japonesa, né? E que ele, no decorrer do jogo, tu aprende os traços do desenho japonês, né? De um estilo de desenho japonês. E aí para progredir no jogo, tu tem que aprender a fazer o movimento certo do pincel para poder desenhar, né? E idade? Ela pergunta ali se tem uma indicação de idade, limite. Assim, o jogo vem com uma classificação indicativa, né? Então todo jogo vai ter a sua classificação indicativa, vai mostrar, né? Então, né?
jogos com arma e violência geralmente vão estar ali no mínimo nos 12, 14 anos, assim, né? Mas, assim, para brincar com um jogo desse, quando que tu mostra uma bola para uma criança, né? Assim, então, lógico, tem questões de convívio, deixar a criança ali, o jogo criar a criança para ti, né? Isso não dá para fazer, né? Então, mas se fala muito sobre diferentes maneiras de lidar, né? Assim, a coisa da criança lidar com o jogo até os 3 anos é melhor que ela não tenha muita interação, né, com o jogo. Deixa ela fazer coisas com o mundo real, né, interagir com o que é físico, né, mesmo. Aí, a partir dos 3 anos, ele já pode conhecer um pouquinho mais, né, lógico, jogos de classificação livre, que tu esteja interagindo junto, tu esteja observando, ajudando a ensinar, né. E aí, depois dos 6 anos, eles já podem ter muito mais autonomia, né? Geralmente é isso, 3, 6, 9, 12, até ir aumentando cada vez mais a autonomia da criança e a quantidade de tipos de jogos diferentes, né? O tempo que fica utilizando o jogo. Ok, temos uma segunda questão aqui, da Micaele. Qual seria a forma mais saudável de jogar? E as pessoas que jogam com sangue nos olhos, podem levar essa atitude para a vida real? Se prejudicando ou até mesmo ganhando boas qualidades? Assim, é muito importante ter a pessoa ter um acompanhamento, né? Às vezes, se a pessoa é muito jovem, né, ou não sabe lidar com isso, né? Assim, fica nervoso, fica né, uma sequência de derrotas no jogo, ou tudo tá dando errado no jogo, aí, né, já sai jogando os pratos para cima. Então tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que estar sabendo do que está acontecendo para conseguir fazer com que a pessoa tenha um momento de reflexão sobre a sua ação, né? Que às vezes esse momento de extrema frustração que o jogo gera pode gerar um aprendizado muito forte, mas tu precisa refletir sobre, né? E às vezes o jovem precisa de ajuda, né? Às vezes é um colega, um amigo, às vezes são os pais, né, junto, olhando, às vezes ou nem olhando, ouvindo depois e dando valor e procurando ajudar, né? Então, o que eu diria é assim, joga e fala sobre também, né? Fala sobre tanto que tu tá jogando quanto que tu tá sentindo quando joga, né? Isso vai fazer muita diferença para fazer com que esse momento do jogo seja mais saudável, né? Ok, temos mais uma. É a pergunta do Luan. Mas gostaria de saber uma coisa. Você acha que os jogos variam de acordo com cada região? Por exemplo, por que na Ásia um jogo como o LoL é muito mais famoso do que o CS Valorant aqui no Brasil? Uhum. Sim, assim, é questão cultural, né? Cada região tem a sua cultura, né? Por que aqui no Sul a gente, às vezes, talvez um pouquinho mais para o Sul, né? No Rio Grande do Sul, mas aqui tem bastante centro de tradições gaúchas, né? Que o pessoal dança, né? As danças típicas da região, né? Faz churrasco, né? Como uma parte da sua cultura. Então, o jogo tá do mesmo jeito, assim, né? E o legal é a gente ver que, como tá cada vez mais fácil a produção de jogos, né? Cada vez está sendo mais possível criar jogos muito bons com poucos recursos, né? Cada vez mais a gente consegue ver as características de cada região, né? Então, a gente olha aquele tipo de jogo, a gente consegue ver um pouco, né? O jogo foi feito em tal região, em tal lugar, né? Aí a gente vê, como ele traz um pouco daquela região, daquela cultura, daquela visão, né? E a gente aprende muito da cultura daquele povo, né? Olhando para os jogos independentes daquela região, por exemplo, né? Então, uma oportunidade rica, assim, né? Da gente ver diferentes formas de lidar com o jogo, né, e de criar jogos a partir desses diferentes públicos, assim, né? É muito legal acompanhar isso,
né? Ver como a gente consegue ter uma participação efetiva, né? Conhecendo aquele jogo, né? Conhecendo aquela cultura e vendo um pouquinho daquilo. Tem uma pergunta que é uma sequência do... Eu acho que até dá para falar mais, assim, porque quando ela falou também, ela quis destacar a questão de um jogo fazer sucesso num lugar e não no outro, né? Uhum. E às vezes é isso, assim, aquela cultura está mais adepta a esse tipo de atividade, a esse tipo de ação, né? Assim, a cultura ocidental é muito voltada para a guerra, parece fazer a guerra atual, a guerra com armas, né? Parece fazer muito mais sentido para os Estados Unidos, parece que não consegue viver sem uma década sem uma guerra, né? Assim, então, as pessoas que vivem lá gostam muito, e a gente, né, traz isso um pouquinho, e já no Oriente, talvez tenha uma outra forma de interagir, né? E que aí essa competição, ela tenha mais a ver com questões de mitologia, né, questões voltadas para o domínio de habilidades, né, o controle, sei lá, são cada lugar, cada região e é muito incerto, tá? A gente nunca sabe, assim, quando que vai dar certo um jogo, assim, né, e para quem que vai dar certo. Às vezes a gente tá criando um jogo com um público-alvo em mente, e quando vê, é outro público que gostou daquele jogo e ficou, né, e fez muito sucesso naquela região, e a gente nem sabe dizer direito, assim, a gente aprende com isso daí, né? Ok, obrigada. Temos uma sequência aqui. É do Luan também, o mesmo que fez a pergunta anterior. Quanto aos tipos de jogadores, o que você acha quanto ao modo de criação? Influencia eles? Acho que é o modo de criação dos jogos, né? Deve ser. Sim, com certeza. A gente pode planejar a criação do jogo, o desenvolvimento do jogo, para agradar tais jogadores, né? O jogo ideal seria um jogo que consegue agradar a todos, né? E existem jogos que são refinados a esse ponto, né? Que tem alguma coisa para agradar o predador, outra o explorador, outro o socializador, né? Mas em alguns momentos o jogo ele é criado para aquele tipo de público. Aquele tipo de público vai gostar mais de jogar aquele tipo de jogo. O The Sims, por exemplo, é né, que não tende a agradar muito os predadores, né? E lembrando que isso também é um rótulo que não significa que tu és o predador, tu não gosta de mais nada dos outros, né? É uma característica que tu pode ter um pouco disso, um pouco daquilo, né? Então, quando tu tá jogando um jogo para vencer, um jogo de luta que tem que ter vitória, tu tem que bater os teus adversários, né? Tu estás tendo prazer como um predador, né? Estás tirando o prazer do jogo dessa forma. Mas não quer dizer que tu não possa se divertir também num jogo que é de pura exploração, né? Ok. Vamos ver se tem mais alguma. O pessoal tá olhando ali no... Tem, só um pouquinho, Fábio. É que como eu tô acompanhando pelo stream, eu não entro não abri o link do campus. Sim. E aí as perguntas somem para mim. Ah, tá. Eu vi a pergunta do Luan aqui, ele tá. Então era tá. diferente a pergunta, né? Ele tá falando assim, ó, você acha que o modo de criação de uma pessoa, a maneira como ela foi criada, né, na sua casa, influencia ele a ser um jogador predador, conquistador? Sim, com certeza. Não só na casa, mas, né, às vezes tu aprende a ser predador na rua, né? Mas, com certeza, assim, o nosso convívio, a nossa maneira de encarar o mundo, as nossas experiências, aquilo que a gente faz com as experiências que a gente teve, né? Elas acabam influenciando demais, né, sobre o que nos dá prazer, né? E os jogos, a gente tá procurando ter prazer com os jogos, né? Legal, obrigado, Luan, foi uma boa pergunta mesmo. Eu não tô te ouvindo. Opa! Agora... Eu tô perguntando agora para os bolsistas se tem mais alguma pergunta.
porque no meu que não aparece mais. Senão eu vou fazer a minha então, Fábio, enquanto pode fazer surge mais alguma. E a gente também já está encaminhando, já é 9h10, a gente está encaminhando aí para um encerramento quase, né? Não encerramento agora, mas que as pessoas que quiserem fazer podem estar colocando ali. Eu estava escutando e pensando, né? Na educação infantil, a gente tem muitas atividades mais de jogos, né? No ensino fundamental, elas vão sumindo. No ensino médio, somem do ambiente escolar, oficial, registrado, mas acontecem ali, os alunos estão ali jogando, né? Eu queria uma reflexão tua, como é que tu vê isso, né? Por que isso vai esmiuçando, vai sumindo, perdão. Uhum. É triste, né? Assim, eu jogo muito RPG, né? Eu adoro RPG. E tem um RPG que eu acho que nos ajuda a refletir sobre por que acontece com isso, assim, né? Que é o nome do RPG é Changeling, que é um dos jogos do Mundo das Trevas, né? O Mundo das Trevas é um mundo assim onde a gente pode jogar diferentes jogos de RPG, onde a gente cria personagens que são vampiros, lobisomens, né, magos, e um deles é o Changeling. O Changeling seria pessoas que herdaram, de alguma forma, um legado do mundo das fadas, né? E aí, assim, à medida que a gente vai interagindo com o mundo, os Changeling, né, vão interagindo com o mundo real, o mundo, nosso mundo, né, e eles estão fora do mundo das fadas, estão vivendo no nosso mundo, nessa concretude, nesse mundo material, né, e aí eles vão perdendo cada vez mais as suas características daquele mundo, né, e eles vão se esquecendo de como que era a magia, né, vão se esquecendo de como que era viver naquele lugar, já não conseguem mais fazer as coisas que conseguiam fazer naquilo, né? E o Changeling é a fada que vive no mundo real e que está fadada ao esquecimento, está fadada a se tornar uma pessoa mortal, né? E que perdendo suas habilidades, né? E tem muito lugar que fala disso, da pureza das crianças, como as crianças conseguem, né, interagir dessa maneira e de aceitar a brincadeira, né, como parte da sua vida e tal. E aí parece que a gente vai ficando rígido, sisudo, né, à medida que o mundo vai caindo sobre a gente, né, assim. E a escola, eu acho que tem um papel muito forte nisso, tá? Assim, a escola parece que nos domestica, né, nos torna cada vez mais preparados para viver nessa sociedade que a gente está, né, a ter as habilidades que são esperadas, né, e a deixar de sonhar, a deixar de viver com prazer e viver porque é pela necessidade daí, né? Eu vejo isso, assim. Eu acho que a gente precisaria retomar muito das brincadeiras, assim, né? A gente precisa levar isso para a escola, para a vida, né? Tem uma autora bem importante da área de jogos, que é a Jane McGonigal, né? Que ela fez numa conferência para game designers, assim, né? Maior conferência do mundo. Ela abriu aquela conferência falando que os game designers, eles criam mundos, criam coisas que são muito mais interessantes, muito mais divertidas que o mundo real, né? E que a gente precisa ver isso com a responsabilidade que se deve dar para isso, né? Então, ela levantou a bandeira naquela época, né? Faz mais de 10 anos já, levantou a bandeira deles desenvolverem processos, práticas, né, que fariam o game design servir para o mundo, né, para o mundo real, e não só para o jogo. Desenvolver processos que sejam divertidos, interessantes, legais, né, que a pessoa goste, né, e se sinta imersa naquilo e tenha prazer com aquilo, para as coisas que a gente faz na vida, né. E aí, a partir daquilo, surgiu muitas pesquisas voltadas para isso. A gamificação virou uma febre, né? Em grande parte depois disso, assim, né? Porque se buscava mostrar que a partir do jogo a gente consegue fazer coisas no mundo, né? E
eu acho que a gente tem que, não sei se é pegar, né, assim, um processo de transformar em jogo, não sei se é exatamente isso, né, mas eu acho que é a gente aceitar um pouco mais esse mundo livre, solto, divertido, com exploração, com a tomada de decisão nos permitindo errar, mas ao mesmo tempo nos ensinando como que deve ser, né? Porque o mundo é árido demais para nós, né? Assim, a gente faz as coisas e não... se a gente erra, a gente se martiriza muito, a gente não aceita muito bem o erro, né? A gente demora a aprender que errou, às vezes a gente passa a vida inteira achando que está acertando e está errando, né? A vida tem essas características que dificultam mais, né? Assim, então, eu diria isso, assim, a gente precisa tornar a vida um pouco mais divertida, né? Nesse ponto, assim. Obrigada, Fábio. Então, essa minha fala, ela vem nesse sentido, assim, eu percebi na tua fala e as coisas que eu leio na minha área, né, na questão da arte e tal, nesse se permitir o desafio, tentar acertar, mas sem medo do erro, o erro como aprendizado, né, e a gente vê isso muito nas crianças, né, e eu vejo meu filho, assim, eu sei quando eu parei de jogar, eu tinha um joystick só de 2 botões, e hoje eu vejo ele com aquele monte de botões, né, tu até projetou ali os controles e tal. Claro, são inteligências outras daquelas que a gente está entendendo como seria o correto. Tem até caso o joystick, hoje os controles que são utilizados para gruas mais novas, né, assim, gruas de porto, né, para fazer o guindaste, assim, puxar uma coisa e outra, ou aquelas que são usadas, os controles que são usados para cirurgias remotas, né? Cirurgia em que a pessoa mexe um bracinho minúsculo dentro do organismo de uma pessoa, né? Do corpo de uma pessoa, são joysticks iguais a joysticks de videogame, assim, né? E já foi provado, assim, várias pesquisas, né? Como a pessoa jogar se o cirurgião que vai fazer uma cirurgia no cérebro, por exemplo, gastar as 3 horas né, que ele usaria para, né, anterior, assim, jogando um jogo de um FPS, um Call of Duty, um CSGO, né, ele vai ficar muito mais preparado para fazer a cirurgia bem feita do que se ele dedicasse aquele momento para ficar praticando a cirurgia em si, assim, né? Legal. Fábio, nós estamos chegando ao final, então. Eu olhei ali no grupo dos bolsistas que estão acompanhando ali no Face. Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se tu quer fazer alguma fala final, senão a gente queria muito te agradecer. Foram muitos elogios, tá? No chat a gente teve, assim, um reconhecimento do que a gente estava escutando aqui, né? A gente agradece, parabéns. Legal, obrigada por aceitar o convite. Eu agradeço de novo pela participação, adorei ver, e eu achei muito legal que é um evento, quem entrou em contato comigo foi uma aluna, né, ela que fez a reunião comigo, acertou tudo, assim, o que deveria ser feito, a gente conversando, a gente foi definindo o tema, o que eu ia abordar, né, como que seria esse movimento, sugerimos algumas coisas também, né, mas ela é muito legal ver, assim, esse movimento dos alunos, né, de estar engajado na comunidade acadêmica, na comunidade escolar, né, tá procurando gerar mudança, procurando mostrar um pouquinho de si ali naquilo também, né, porque deu para ver que eles escolheram o tema que é querido por eles, né, que é interessante para eles, né, então isso foi muito legal, assim, a impressão que deu é que eles estavam por dentro de tudo, estavam fazendo tudo, controlando, né, ajudando a definir, participando das decisões importantes relacionadas a um evento que, né, representa a escola, né, e eu acho que estão de parabéns, assim, eu fiquei feliz de poder participar de um evento desse, assim.
Então, que bom que isso ficou perceptível para ti, porque realmente a gente trabalhou como equipe mesmo, e eles são muito autônomos, são protagonistas aqui no evento, que é um dos preceitos da extensão do IFSC, né, os alunos protagonistas. Até por isso o evento foi para a última semana do mês, porque o projeto ele é desse mês de novembro, por isso foi para o final, para que eles pudessem estar construindo isso, né, porque nós poderíamos, enquanto professores, que já temos uma bagagem, talvez vir com algo formatado pelas nossas experiências, né? Não, foram reuniões em cima de reuniões e realmente o mérito é muito, muito deles. Muito legal. Que bom que tu Parabéns. reconheceu. Tá bom? Eu agradeço imensamente aos tradutores também, muito obrigada. Obrigado. Ok? A Ana, então, a Ana tá gerenciando o final. Tava mexendo ali, titeriando, né? E deu muito certo. Parabéns, Ana, pelo gerenciamento da reunião. A gente sabe que é a primeira vez, né? O nosso. Sim. Então, muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Fábio. Obrigada aos intérpretes. Obrigada ao pessoal do projeto. E obrigada também a todos que participaram hoje, que assistiram aqui com a gente. Mantenham-se ligados nas nossas redes sociais, que ao longo da semana temos mais programação do Didascálico. Um abraço, uma boa noite e fiquem bem. Obrigada. Tchau.